A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671-1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Quinta-feira, 14 de março, e o Jornal da Manhã entra no ar com os principais destaques sobre Paracatu, Minas Gerais e Brasil. Comece bem o seu dia aqui juntinho com a gente. Olá, bom dia. A gente começa a edição de hoje falando de direito. Nosso quadro Direito de Saber dessa semana aborda o tema acidente de trabalho. Durante o desenvolvimento do seu trabalho para o seu empregador, pode acontecer algum tipo de acidente. Um acidente de trabalho é aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho, produzindo lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte. Pode ocorrer no horário do trabalho, do trajeto do trabalho para casa e em decorrência do trabalho, que pode ser por doença adquirida em função do trabalho. Lembrando que o empregado deve sempre usar os equipamentos de proteção individual. Um acidente que ocorra no trajeto de casa para o trabalho, independente do meio de transporte que o empregado use, é considerado acidente de trabalho, desde que o trajeto seja costumeiramente utilizado pelo empregado, mesmo que haja uma mudança do trajeto, uma pequena mudança, e que essa mudança não seja tão diferente da habitual. Como, por exemplo, se o empregado passa no supermercado ou na padaria. Se nesse trajeto o empregado sofre um acidente, se ele é atropelado, é considerado acidente de trabalho. Ocorrido o acidente, o empregado deve ser encaminhado imediatamente aos primeiros socorros para avaliação. Caso o acidente tenha ocorrido fora da empresa, o empregado deve comunicar imediatamente o empregador e ele vai emitir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que será encaminhado à Previdência Social no primeiro dia útil após o acidente. O empregado deve ficar afastado do serviço
pelos dias recomendados pelo médico. Caso o afastamento seja de até 15 dias, ele será pago pelo empregador. A partir do 16º dia, o pagamento será feito pela Previdência Social, após concedido o auxílio-doença. Ao retornar do afastamento, o empregado tem direito à estabilidade por 12 meses, contados a partir do encerramento do auxílio-doença, ou seja, ao longo desse período, o funcionário só pode ser dispensado por justa causa. Caso o empregador demita o trabalhador no período de estabilidade sem justa causa, ele pode pleitear indenização. Não gera direito à indenização, excluindo assim qualquer responsabilidade civil por parte do empregador, o acidente causado pelo próprio trabalhador de forma dolosa, sem nenhuma relação com a atividade laborativa, o acidente causado por terceiros e o acidente ocorrido por força maior. Tendo dúvida, consulte um advogado da sua confiança, pois você tem direito de saber. Você tem medo de quê? No nosso quadro Prosa Psi da Semana, vamos saber até onde ele, o medo, é saudável e quando buscar ajuda. E aí, você tem medo do quê? Será que todo medo é ruim? Na minha experiência clínica, eu vejo com frequência pessoas que procuram atendimento psicológico porque sentem medo. Aliás, o medo é um dos sintomas mais frequentes, mais comuns, especialmente em crianças. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O medo não necessariamente ele é ruim. O medo é um fator de proteção. Por exemplo, eu tenho medo de ultrapassar a velocidade quando estou dirigindo porque eu posso sofrer um acidente. Então, é um exemplo claro de uma situação em que o medo protege, o medo preserva e não há nada de patológico nisso. Quando é que o medo se torna algo ruim, prejudicial para a nossa vida? Quando ele é excessivo, quando ele paralisa, quando ele impede que a gente viva de uma maneira comum aí no cotidiano, cuidando da nossa existência. Do ponto de vista da psicanálise, quando alguém tem um medo dessa ordem, um medo que a gente chama patológico, e muito frequentemente é um medo de um objeto simples, ou de um animal muito simplesinho, de um animal muito inofensivo, nós vamos pensar que esse objeto do qual a pessoa tem medo, normalmente ele vem no lugar de uma outra coisa, de um outro objeto. A psicanálise trabalha com a hipótese de que há um inconsciente. Então, provavelmente, alguém nessa condição, com um medo muito intenso, um medo paralisante, pode ter sim vivido experiências que fizeram com que ela tirasse da consciência aquele objeto que naquele momento foi realmente o causador de um medo muito grande. E isso fica como se nunca tivesse existido e posteriormente isso retorna como um sintoma. Algo então daquele medo que saiu da consciência retorna deslocado para um outro objeto. E aí o medo pode ser o medo do carro, o medo do cachorro, mas esse objeto ele é sempre substituto de alguma outra coisa. Então é preciso analisar, é preciso tentar saber, na verdade, qual é a origem desse medo. Esse objeto que se apresenta agora como objeto que me causa medo vem no lugar do quê? A psicanálise é uma das propostas que visa desvendar essa situação. Bom, espero que você esteja participando aí da nossa Prosa Psi. Continue, mande o seu e-mail, prosapsitv@gmail.com. Até a próxima! Agora vamos falar sobre um assunto muito sério, o abuso sexual contra menores de 14 anos. O consentimento da vítima não desqualifica o crime de estupro e quem souber de algum desses casos e não denunciar também comete crime. Quem explica é o juiz de direito José Rubens. O crime de abuso sexual contra menores de 14 anos, na maioria das vezes, é cometido por pessoas que convivem com a vítima. E muitas vezes, por medo, a vítima demora ou deixa de fazer a denúncia.
O juiz José Rubens destaca a importância da denúncia e orienta quem passa ou conhece alguém que passe por esse tipo de situação. O abuso, a prática de ato sexual ou qualquer ato libidinoso diverso de conjunção carnal com uma pessoa menor de 14 anos de idade é considerado, sim, estupro. É uma presunção, de acordo com a lei, que é absoluta, de que essas pessoas abaixo de 14 anos, elas não têm o livre consentimento para decidir se quer ou não manter essa relação sexual. Então, o simples fato dela ser menor de 14 anos já é considerado crime de estupro, e isso independe do consentimento da criança ou da adolescente, e independe também se ela já tiver praticado outras relações sexuais. Então, assim, só para deixar bem claro, esses casos que a gente vê de pessoas de 18, 20 anos se relacionando com adolescentes de 12, 13 anos, eles estão cometendo um crime. Sim, um crime grave, por sinal, é um crime de estupro com pena de 8 até 15 anos, e esses fatos devem ser denunciados e apurados. E quem souber, né, dessa situação e não denunciar, também comete crime? Depende. Suponhamos a situação de uma mãe que vê o pai abusando das crianças. Apenas um exemplo hipotético. Essa mãe, ela tem o dever legal de garantir a incolumidade física e psíquica de seus filhos. Então, como garante, ela tem o dever legal de comunicar às autoridades de que seu filho ou sua filha está sofrendo abuso. Nesse caso, se ela não comunica esse ato, ela responde pelo mesmo crime do abusador, ou seja, ela também responde por estupro de vulnerável. Ao contrário, por exemplo, é um vizinho que, noite após noite, que escuta um pedido de socorro dessa criança ou adolescente e não comunica o ato às autoridades policiais, ela não vai responder por estupro, mas sim por omissão de socorro. Esses casos acontecem, na maioria das vezes, dentro do ambiente familiar? Infelizmente, sim, Thalita. E por ser um crime que traz muito temor às crianças, aos adolescentes, principalmente por envolver padrasto ou madrasta, ou até mesmo os próprios genitores, a criança tem um receio de comunicar esses fatos e ver o vínculo familiar se acabar. Então, são crimes que são muito difíceis de ser apurados, porque geralmente a vítima fica com a voz embargada e não consegue comunicar os atos às autoridades. No caso da vítima querer comunicar, criança ou adolescente, né, que sofre esse abuso dentro do ambiente familiar, comunica às autoridades. A dúvida é, ela é afastada imediatamente do convívio com o agressor? O agressor é afastado do lar, né? Então, assim, é importante que a vítima ela comunique os fatos, porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Civil, Militar, todos os órgãos de persecução penal estão aqui prontos para ajudá-la. Neste caso, ainda que vamos supor que ele não seja preso, é determinado medidas protetivas para que ele não possa se aproximar da vítima. Então, a vítima continua morando no seu mesmo endereço, continua frequentando a mesma escola ou então o próprio trabalho, e o agressor é retirado desse círculo de convivência com a vítima. O que acontece quando uma pessoa faz a denúncia de um abuso sexual? Isso tem todo um trâmite, né? Vamos supor que a denúncia chegue até o conselho tutelar porque a professora da escola notou um comportamento diferente da criança, e as crianças geralmente sentem mais à vontade para relatar esses fatos à professora, a uma coleguinha da escola, com medo de represálias dentro de casa, né? Do próprio vínculo familiar. Nesse caso, o conselho tutelar, ele recebe a criança, encaminha a criança para fazer exames médicos para constatar ou não lesões, e encaminha para a Polícia Civil. Na Polícia Civil, essa criança vai ser ouvida com as demais testemunhas. Após isso, vai ser remetido o inquérito, que é a investigação feita pela Polícia Civil, ao Ministério Público. O Ministério Público, caso entenda necessário, oferecerá uma denúncia para imputar o crime de estupro de vulnerável contra esse agressor, e caso venha a ser, caso esse processo corra adiante, vai ser dada uma sentença, seja ela absolutória ou condenatória, é questão de provas, mas esse é todo o trâmite legal que o processo segue. O que o senhor aconselha para quem é vítima de abuso? Procure as autoridades. No caso,
caso seja criança, adolescente ou abuso seja dentro do próprio ambiente familiar, a criança pode procurar a professora na escola, a diretora da escola, que esses processos que envolvem essa situação, eles são processos sigilosos. Nenhum coleguinha vai ficar sabendo disso, nenhum outro parente pode ficar sabendo sobre o teor da denúncia que é feita no processo. Então, se tem alguma mulher ou algum homem, criança, adolescente, menino ou menina que esteja em casa e esteja vendo essa entrevista, pode me procurar, pode procurar o Poder Judiciário, pode vir pessoalmente ao fórum, que aqui no Poder Judiciário nós fazemos questão de encaminhar diretamente essa criança e adolescente para um acompanhamento, seja um acompanhamento pelo CREAS, pelo CRAS da Prefeitura, para se analisar pelo setor psíquico, para se analisar eventuais danos, seja para todo o acompanhamento também da parte de investigação policial, remetendo a criança e adolescente para a Polícia Civil, que fará todo esse instrumento, e a gente pode, aqui mesmo, dar essas medidas protetivas, afastar esse agressor do lar. O que eu gostaria de dizer, Thalita, é que essa voz que fica sufocada em casa por essas crianças, ela precisa acabar. E se você está à procura de emprego, fique ligadinho agora nas vagas do Cine ofertadas em Paracatu. Uma vaga para operador de fresador com comando numérico, salário R$ 2.100. 30 vagas para pedreiro com salário de R$ 1.680. Uma vaga para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, salário R$ 2.000. Uma vaga de técnico mecânico, salário R$ 2.086. Uma vaga de sushi man, salário R$ 2.000. Uma vaga para empregada doméstica, salário R$ 998. E uma vaga para coordenador pedagógico, salário R$ 3.500. O Jornal da Manhã vai a um breve intervalo. Em 3 minutinhos eu volto com mais informações para você. Continue ligado. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Juliana Modas, moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20% a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. Lojas Avenida, ofertas imperdíveis com vantagens no nosso cartão Clube Mais. Lojas Avenida, confecção, calçados e cama, mesa e banho. Avenida Olegário Maciel 810. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Encha de areia até a borda os pratinhos das plantas. Atenda e auxilie as equipes de vigilância em saúde do município em seu imóvel. Coloque pelo menos uma colher de água sanitária nos ralos externos de sua residência. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2.
Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Faça chuva, faça sol, quem é prevenido não dispensa esse acessório. As sombrinhas foram inventadas há muito tempo atrás, inicialmente como acessório de luxo. Hoje tem como foco a prevenção da saúde. Coloridas, estampadas, maiores ou menores, as sombrinhas e os guarda-chuvas estão em alta, sendo valorizados pela beleza e utilidade prática, especialmente em países tropicais como o Brasil. Com o clima quente e chuvas repentinas, se torna indispensável na bolsa de quem é prevenido. E além de proteger da água, também está sendo muito utilizada para quem quer se esconder do sol. Com temperatura acima dos 36 graus, se torna complicado andar pelas ruas sem a proteção. Dona Lázara não sai de casa sem a sombrinha. Precisa ter sombrinha, porque está muito quente. Tem que proteger. Proteger. Isso é verdade. Não pode. Aí a gente se sente mal. Tá muito quente, tá. Protege a pele, a saúde, né, da gente, né, porque a pressão das aí sobe, né. Tem que proteger, né. De acordo com relatos históricos, a sombrinha data de 4.000 anos atrás. Era usada por nobres chineses, feita de madeira, bambu e tecido, e já tinha como objetivo a proteção contra a luz solar. No segundo milênio a.C., já fazia presente entre outros povos, como os egípcios e assírios. Feita com folhas de árvores, penas ou couro. Protegia reis e sacerdotes. Não se sabe quando a sombrinha virou guarda-chuva, mas é provável que tenha sido no final do século XVI, quando o objeto ficou popular no Ocidente. Faça chuva ou faça sol, tem que ter sempre à mão a sombrinha ou guarda-chuva. São acessórios que cabem em todos os bolsos. Nesta loja, os valores variam de R$10 a R$50. De acordo com o vendedor Ederson, a escolha depende da necessidade de cada pessoa. Nessa época do ano, geralmente é mais por causa do calor, né, por causa do sol, para proteger. E também, como sempre foi, né, em janeiro chovia muito. Hoje em dia já não corresponde tanto, mas a procura ainda é muito grande. Não, sombrinha vende o ano todo. É bem uniforme assim, tá certo que acentua nessa época do ano, mas continua vendendo o ano todo. Depende muito da ocasião. Por exemplo, aquela chuva esporádica, o pessoal vem comprar mais barata, né? Mas quando ele precisa mesmo, compra uma de qualidade, com tamanho maior, com, como posso te dizer, a durabilidade maior. O diferencial é o tamanho. Ela é bem maior, né? Aquele guarda-sol, digamos, é um guarda-sol, né? Tamanho família. E o material dele é bem mais reforçado, tanto na parte de metal, né? Quanto na parte de tecido, né? As sombrinhas são oferecidas em diversos tamanhos. O material também é diferente de uma para outra. Quem tem mais estilo acaba levando as mais chamativas. Os discretos optam pelo guarda-chuva tradicional. Já as crianças gostam das estampas. Que atrai bastante as crianças, né? Porque sempre tem o personagem da moda e a gente sempre tem bastante variedade. O que sai bastante é da Patrulha Canina. Barbie nunca saiu de moda, sempre vendeu. Desde quando eu sou criança eu lembro da Barbie como sombrinha. Tem bastante variedade. Sempre, é um produto assim, digamos, é o arroz e feijão da loja. Sempre tem que ter, que a procura sempre é grande e o ano todo. Os dermatologistas recomendam o uso de sombrinhas para bloquear a exposição ao sol. Elas podem ser grandes aliadas contra os raios UVA e UVB, mas existem produtos específicos para quem quer garantir a eficiência dessa proteção. Sim, e hoje no mercado existe as sombrinhas que têm forro térmico, né? Que protege você dos raios ultravioleta. É uma novidade, é recente, né? Tem coisa de 2 anos e a procura é bem grande dessa por conta do sol e do tempo que está ultimamente. É pouca coisa mais caro, varia uma faixa de R$15. É um bom investimento porque além do protetor solar, né? Você já usa sombrinha para você estar bem protegido. E se você ainda não tem esse acessório em casa, não perca tempo. Ainda há muito para chover até o final do ano. E o sol também promete não dar trégua.
Estima-se que quase 9 milhões de fraturas ósseas sejam causadas pela osteoporose anualmente em todo o mundo. A osteoporose é uma doença que causa o enfraquecimento dos ossos e deixa o paciente mais exposto a fraturas. O Saúde em Foco de hoje vai mostrar algumas dicas de como prevenir a doença. Não pare! Exercícios regulares são fundamentais para evitar problemas ósseos no futuro. Você pode caminhar, trocar o elevador pelas escadas, dançar em casa e pedalar para o trabalho, por exemplo. Mexa-se, mas se você é idoso, cuidado para não cair. Nutrição é importante. Garanta que sua alimentação esteja balanceada em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos, mas não exagere no sal. Garanta que seu corpo receba a quantidade necessária de cálcio. Certos alimentos são ricos neste nutriente. Tente consumir alguns deles por dia. Por exemplo, feijão rosinha, leite e iogurtes, sardinha, bebidas de soja, vegetais verdes escuros, como por exemplo espinafre, brócolis e couve, manga, laranja, pera, uva e peixes. Não tome suplementos de vitaminas ou sais minerais sem orientação médica. Não fuja do sol. A radiação solar ajuda o corpo a metabolizar vitamina D, que é muito importante para os ossos. Vá a pé até o mercado, a padaria ou o que precisar fazer perto de casa em horários de sol. Apenas 15 minutos por dia são o bastante. Fumar e beber não ajudam a sua saúde. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. Seu corpo inteiro vai agradecer. A osteoporose não tem cura, mas tem prevenção. E para o tratamento, procure uma unidade de saúde da sua cidade. Você costuma alugar imóvel para temporada? É preciso ficar atento. E uma dica importante para não cair em um golpe é dar preferência a imobiliárias, corretores e imóveis indicados por familiares, amigos e pessoas conhecidas. Com uma boa referência em mãos, você diminui muito o risco de tomar prejuízo e perder os dias de descanso e lazer. Anúncio tem aos montes na internet. São casas, apartamentos, chácaras com piscinas e perto da praia. Os preços baixos chamam a atenção e muita gente acaba fechando o negócio sem conhecer o imóvel. E é aí que mora o perigo. Muitas vezes a casa nem existe e quando existe pertence a outra pessoa. Esse tipo de golpe é muito comum e quase aconteceu com a Elisânia. Uma casa muito boa, cabia muitas pessoas e tinha piscina, inclusive a piscina era muito bonita, a casa era muito bonita e nós ficamos assim de boca aberta pelo valor, né? Porque foi me passado o valor de R$ 1.700. Eu entraria sexta, sábado, domingo e segunda. Aí ela me passou o valor de R$ 1.700 já com a taxa de limpeza. Aí comecei a conversar, inclusive passei todos os meus dados para ela. Daí a gente resolveu pedir para minha cunhada chamar ela no WhatsApp para ver se ela ia falar a mesma coisa para mim. Tipo assim, não, já está alugado, vou esperar até amanhã. Se a pessoa não me depositar, eu passo para vocês. Agora que a minha cunhada falou com ela, de início ela já falou que estava disponível e passou o valor de 4 mil. Aí nós já falamos, mas peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí entrei naquele mapa. Aí quando eu entrei no mapa, realmente eu vi a rua, vi o número, vi a casa, tudo certinho. E do lado da casa tinha um portão marrom, que por sinal, e graças a Deus, tinha um telefone. Que eu ligo nesse número, quem que me atendeu foi a própria dona da casa. Porque essa casa que a gente estava alugando era uma casa verde e a do lado marrom. Aí ela falou, não, você está caindo num golpe, minha casa está alugada em janeiro, fevereiro e março. Ela não tem disponibilidade para nem um dia, só para abril. Aí ela pegou e falou assim, qual que é o valor da diária? Ela falou assim, R$ 1.500 por dia. Eu falei, então é golpe mesmo. Alguns cuidados devem ser observados na hora da contratação, segundo essa advogada. O golpe mais comum é quando a pessoa faz o depósito do dinheiro e chega no imóvel, não tem ninguém ou a pessoa não é a real proprietária. Então, como precaução disso, a gente recomenda sempre que a pessoa peça a escritura do imóvel, ou contrato de locação, ou alguma procuração que autorize a pessoa a estar alugando aquele imóvel. Outro cuidado que a gente pede para as pessoas tomarem é com as fotos do anúncio, porque muitas vezes eles mascaram a realidade. Para a pessoa se prevenir desse tipo de situação, ela tem ferramentas grátis na internet que permitem que ela pesquise o lugar do imóvel, como o Google ou Street View.
Você coloca lá o endereço e ele vai mostrar em realidade ampliada como que é o imóvel, as imediações, se tem infraestrutura de farmácias, supermercados. Você pode observar também se tem algum córrego, rio, que às vezes a cidade não tem tratamento de esgoto e você acaba ficando com um cheiro indesejável durante vários dias. E se o imóvel alugado for diferente do que foi anunciado, o locatário também pode recorrer a seus direitos. É muito importante para o dono do imóvel verificar quem são as pessoas que estão alugando a casa dele. É até uma maneira dele se resguardar, é pegar o nome e o CPF de todas as pessoas e fazer uma lista de todos os componentes que tem na casa, como eletrodomésticos, toalhas, móveis, em geral, tudo, porque se alguma coisa estragar, ele pode estar cobrando. E também é uma maneira da pessoa que está alugando se resguardar, chegar no imóvel, verificar se tudo está funcionando, se todas as luzes funcionam, chuveiros, portão eletrônico. E para não ter dores de cabeça, é importante pesquisar o imóvel antes e sempre assinar um contrato. É o documento que vai assegurar você, caso você tenha algum problema no imóvel. É muito importante colocar todas as informações lá, horário de chegada, horário de saída, valor, forma de pagamento, se tem regras do condomínio, porque a partir do momento que as duas testemunhas assinam, o contrato passa a ter executividade. Isso é, a pessoa, se precisar judicializar a questão, ela entra com uma ação de execução. E isso é, a pessoa ela é obrigada a pagar, seja a multa ou seja o valor da locação no prazo de 3 dias, se não pagar, já começa a fazer os atos de penhora sobre o patrimônio dela. A Elisânia já aprendeu a lição. Eu coloquei no Face para as pessoas ficarem atentas, né? Agora chegando Carnaval, depois vem Semana Santa, é as datas que o povo mais vai. Então, assim, eu acho muito arriscado alugar por internet. Eu não alugaria mais por internet. Em hipótese alguma eu alugo mais. Só pessoalmente agora mesmo, ou com indicação. Em 3 minutinhos, o Jornal da Manhã volta com mais informações para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Cheque e limpe mensalmente as calhas e canos expostos. Remova e limpe regularmente o reservatório de água atrás da sua geladeira. Mantenha tonéis, barris e sua caixa d'água sempre muito bem fechados. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Não importa se você é pequeno ou grande. Se vende pizza ou carro. Se tem clínica ou salão de beleza. O que importa é que você trabalha para prosperar e crescer. Que precisa fazer bons negócios e fechar parcerias de confiança. Isso você faz com a Cipag. Mais do que maquininha, soluções pensadas para o seu empreendimento, com as melhores condições. Cipag, do cooperativismo para o seu negócio. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Juliana Modas. Moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. Lojas Avenida. Ofertas imperdíveis com vantagens no nosso cartão Clube Mais. Lojas Avenida. Confecção, calçados e cama, mesa e banho. Avenida Olegário Maciel 810. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, informou redução da safra de café brasileiro neste ano. De acordo com os produtores, essa queda já era esperada devido à bienabilidade baixa nos cafezais, uma característica natural da cultura. Esse é o destaque do Giro Rural de hoje. A cafeicultura ainda é um dos pilares da economia de Andradas e o mercado neste ano pode ter mudanças com relação a 2018. De acordo com a CONAB, a safra brasileira deve ficar entre 50 e 54 milhões, sendo que no ano passado a produção foi recorde e totalizou mais de 61 milhões de sacas. De acordo com o representante do setor, Caires Carvalho, essa redução já era esperada. Está dentro do previsto. A gente tem conversado com produtores aí e essa quebra que a CONAB divulgou para a próxima safra está dentro e café, quando acontece numa região, é tudo. Então, está bem dentro do que foi falado, que foi divulgado pela CONAB. É um ano de em torno de 20% menor do que foi o ano passado, que foi uma das melhores safras da história. A redução da safra em 20% é significativa. Além disso, janeiro teve o menor preço pago por saca da bebida nos últimos 5 anos. Segundo estimativas, em 2014, a saca de 60 quilos chegou a ser negociada a R$ 284. Depois, o produto valorizou. Foi a R$ 455 em 2015, R$ 478 em 2016 e passou dos R$ 500 em 2017. Já em janeiro do ano passado, a cotação voltou a cair para R$ 435. 20% é uma redução significativa, embora não tenha mudado muito nos preços, não. Haja visto que esse mês de janeiro foi o pior preço de café, pior janeiro dos últimos 5 anos. E essa safra divulgada pela CONAB há alguns dias, no dia deu sobe um pouquinho a bolsa, mas depois voltou a normalizar nesses níveis que estão o café aí de entre 380 e 400 reais e ficou nisso, não alterou o mercado não, principalmente porque a safra passada foi muito boa. Apesar dessa redução, há alternativas para melhorar os números. Hoje, com as mudanças no manejo da produção, se torna possível garantir uma boa safra. Segundo Caires, antigamente a quebra era bem maior. Devido a que a safra ano passado foi muito boa, esse ano normalmente já dá uma redução. Não é mais como era antigamente, né, João? Porque antigamente se colhia 60 milhões de saca, no ano seguinte colhia 20, a quebra era muito. Então, devido aos novos tratos culturais, às condições de lavoura diferente, ao plantio mais adensado, ao esqueletamento, então não há mais aquela quebra substancial que faria o café a cada 2 anos, um ano dá, o outro não dá. Então isso aí mudou muito na história da produção de café. Essa foi a primeira estimativa da Coab. Os números podem sofrer mudanças com as condições climáticas, que ajudam ou prejudicam a colheita desse ano. Nós tivemos, se eu não me engano, mas foi em 2000, aquela seca violenta que começou em janeiro, aquele veranico que abaixou todas as represas, deu aquele dor de cabeça para todos. No mês de janeiro, fevereiro e março, não choveu nada, foi onde o café não granou.
Então, ela divulgou essa previsão contando que corra bem. Até então, está correndo bem. Embora, às vezes, são pancadas esporádicas com esse calor que está deixando todo mundo louco, mas tem o mês de fevereiro e março ainda que tem que ter algumas chuvas dentro da normalidade para que essa safra ainda se converta no que foi estimado. Em relação aos preços do café, será que existe expectativa que possa melhorar? Café é uma coisa muito difícil da gente falar, mas se você analisar dentro da normalidade, então vamos lá. Safra do ano passado, muito boa, tem bastante café guardado. Florada foi muito boa, que foi uma florada em agosto. Deu a florada, você marca 7 meses. 7 meses nós vamos ter café final de abril, começo de maio. O tempo, até então, está correndo bem. Não podemos reclamar, as chuvas estão tão boas, estão normais. Precisa agora, esses 2 meses, essas chuvas continuarem normal. Então está correndo tudo bem. Quer dizer, correndo tudo bem, a gente não vê expectativa. A gente tem que ser sincero, não adianta a gente tentar mentir para a gente mesmo. Do jeito que está correndo, a não ser que aconteça, porque não é só o Brasil que produz café, a não ser que aconteça alguma catástrofe em alguma outra região, Colômbia, Vietnã, Etiópia, e outros países, enfim, os outros países produzem café, mas do jeito que está, não há muita expectativa de melhora para café, não. E a receita do dia é um saboroso ceviche cusco. Anote aí. O primeiro passo é pegar uma vasilha, um bowl, que dê para misturar os ingredientes, poder temperar. Colocar o salmão primeiro. Pegar uma colher de sopa. Pegar o rondache. Uma colher rasa. Segundo passo, colocar a pimenta, molho de pimenta, mesma quantidade, uma colher, misturar, cebola roxa a gosto, cebolinha a gosto também. Eu prefiro colocar bastante para dar a coloração legal, o ceviche ficar mais bonito. Pimenta biquinho também a gosto. E o camarão também a gosto. Tomate você pode cortar tanto assim quanto ele fatiado. Eu prefiro cortar ele fatiado. E por último colocar o limão. Dá uma misturada com o limão. Pegar nos ingredientes todos. Dá uma marinada. E tá pronto. Um pingo de azeite, um pouco de ponzo e coloca na taça. Faz uma decoração de pepino aqui para ficar mais legalzinho. Agora um banho de fofura na sua telinha. Uma instituição de Guaxupé, no sul de Minas, prepara crianças em situação de risco para apresentar peça teatral pela primeira vez. Confira na nossa janela cultural da semana. É com emoção e muita dedicação que cada um desses pequenos ensaia para se apresentar no teatro. Essa é a primeira vez que eles vão ao palco.
A novidade é, ao mesmo tempo, motivo de nervosismo, mas de muito entusiasmo. Eu gostei, mas assim, dá vergonha na gente. A hora que a gente faz, a gente fica meio nervosa e acaba errando também. Aí cada vez que a gente erra, a gente pode improvisar, né? E mesmo com tão pouca idade, eles mostram profissionalismo, encenam com vontade. E olha que a representação ainda nem é para valer. Cada um desses atores mirins faz parte da Associação Casa da Criança, uma instituição que atende 120 menores com idades entre 6 e 14 anos, com o objetivo de afastá-los dos riscos oferecidos pelas ruas. E eles mostram que o resultado do trabalho da instituição tem sido muito bom. A intenção, na verdade, são várias. Primeiro, apresentar o talento que essas crianças têm e que elas desenvolveram ao longo das aulas de teatro, né? Muitos talentos aí despontaram nas oficinas e é um trabalho de 2 oficinas dentro da Casa da Criança, da do teatro e da educação física. Nós montamos esse espetáculo aí, eu mais na direção teatral mesmo, mas eu fui colocando as danças para mostrar realmente o que as crianças fazem nas aulas, nas oficinas lá dentro da Casa da Criança. A peça O Espetáculo Não Pode Parar Circos vai reunir a magia circense com conhecidas histórias dos livros infantis. E falta pouco para a apresentação. Eles sobem no palco do Teatro Municipal de Guaxupé na semana que vem. E os ingressos já estão disponíveis. Nós já estamos com os ingressos à venda, né? E são 750 ingressos, que vão ser 3 dias de apresentações, dia 15, 16 e 17. E toda essa arrecadação vai para o projeto da Casa da Criança. Para cada um desses pequenos grandes atores, o momento é de brilhar, assim como os olhos deles brilham diante do público que está para chegar. Eu achei que isso aqui é um espetáculo bem da hora, bem gostoso de fazer e se acalma, também se agita, é moderno. O verão está no ar, na voz da cigarra, na voz da cigarra, o verão está no ar. O Jornal da Manhã desta quinta-feira fica por aqui. Um dia abençoado e produtivo a todos. A gente volta a se encontrar amanhã. Continue ligadinho na TV Minas Brasil, 24 horas no ar e com transmissão simultânea pelo portal mbnews.tv.br. Até lá. Tchau, tchau. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.